Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Aqui é o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que a gente pode estar aqui nesta manhã de domingo, nesta linda manhã de domingo, para estudarmos a palavra de Deus. Estamos seguindo com os nossos estudos sobre eclesiologia, eclesiologia segundo as Escrituras. O tema da eclesiologia é um tema teológico doutrinário, mas nós estamos examinando as Escrituras para saber o que a Bíblia fala sobre esse importante tema da nossa fé, da nossa crença, da maneira como nós participamos da vida comunitária de nossa igreja. E é com muito prazer que a gente já vem seguindo esse estudo já há algumas semanas e hoje chegamos à quinta aula. Olha, gente, você que está nos acompanhando, você que já sabe como que a gente atua, lembrar que temos uma apostila gratuita colocada à disposição de todos e todas. Você pode baixar gratuitamente, tá bom, gente? O link onde ela se encontra está aqui na página de estudos bíblicos dos blogs da igreja e dos meus blogs pessoais. Então você entra lá no meu blog ou no blog da igreja, entra na página de estudos bíblicos e procura lá o estudo temático sobre eclesiologia segundo as Escrituras. É só clicar e baixar o PDF que está colocado à disposição dos nossos queridos alunos e alunas. Outra coisa importante também, se você perdeu as aulas anteriores, essas aulas estão gravadas numa playlist no nosso canal no YouTube. Então você pode também acessar gratuitamente as aulas anteriores e assistir aquilo que você perdeu. E se você está vindo pela primeira vez, depois que a gente colocou no ar a nossa aula, já que está gravada também, você pode assistir todo o curso em nosso canal no YouTube e ter acesso a todo o conteúdo. Esse material é um material importantíssimo para quem quer servir ao Senhor no âmbito da igreja. Então, obreiros, obreiras, irmãos e irmãs que querem trabalhar, até mesmo pastores, pastoras, missionários, missionárias que querem servir melhor, esse curso faz parte dessa formação de férias que a gente sempre elabora. Tá bom? Você vai encontrar lá também na página de estudos bíblicos do nosso canal outras apostilas e você pode consultar tranquilamente, baixar as outras apostilas, vai encontrar as videoaulas correspondentes a elas e você também pode assistir com toda a liberdade e aprofundar o seu conhecimento. Ok, gente, sem mais demora, nós vamos passar a apresentação da nossa aula de hoje, porque também é assim que a gente funciona. Nossas aulas são apresentadas em data show aqui no nosso canal também. Todo o nosso material, ele sempre está escrito, acompanhado ao material visual, tem um texto próprio e você pode nos acompanhar assim, sempre nesse sentido. Está aqui a nossa apresentação, Eclesiologia segundo as Escrituras. É um curso bastante denso, né? Eu concordo com você, é bem puxado a gente pensar essas coisas que tiram a gente da nossa zona de conforto, do nosso senso comum. Muitas pessoas acham que a igreja é aquilo que você vê todo domingo lá, quando vai ao culto. Igreja é muito mais, igreja é uma forma de vida, é uma comunidade de vida que Jesus sonhou para os seus seguidores. Ele disse que edificaria a igreja dele, e é o que nós somos. Então, a nossa aula de hoje já é a quinta aula, e vamos falar de um assunto bastante importante
para a atuação da igreja no mundo, que é a questão da missão. A igreja tem uma missão. Qual é a missão da igreja? Esse é o nosso assunto de hoje em nossa aula. Ok? Então fique com a gente até o final. Aproveita para se inscrever no canal, aproveita para curtir essa transmissão e também aproveita para compartilhar com os seus amigos e familiares. Segue aí então a nossa dica para que você possa nos auxiliar e cooperar com a gente, tomar parte desse projeto importante que é de aprofundar e ampliar o estudo bíblico nessa rede social tão abrangente que é o YouTube. A internet hoje é o mundo, não é verdade? Então nós precisamos fazer com que a internet seja enriquecida com conteúdos que valham a pena a gente ver. Não só informações que causam confusão, que desviam a atenção, mas essas informações que são resultado de pesquisa, de leitura profunda, como é o que a gente faz por aqui. Bom, gente, para a gente aquecer a nossa meditação de hoje, eu deixei aqui um versículo para a gente pensar juntos. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. É isso. A nossa fé, a nossa experiência de Deus através de Jesus Cristo é algo que precisa ser aperfeiçoado, construído sistematicamente. Então, o que nós vemos aqui é esse desafio que a palavra de Deus nos lança para que sejamos edificados. E edificados como? Juntos e juntas, meus irmãos, minhas irmãs. A gente tem que fazer isso não isoladamente, não de forma afastada uns dos outros, mas unidos, juntos, para que a gente possa se tornar a morada de Deus. Deus habita no meio dos seus servos, Ele está conosco. Jesus disse que onde houver 2 reunidos em seu nome, Ele estaria ali. Então, a atividade de fé, ela é comunitária, sempre. Embora eu possa crer do meu modo, ter a minha experiência de vida, a forma de eu externar isso, manifestar isso, ela é sempre comunitária. Ela não é um exercício de solidão, ela é um exercício comunitário. Então, essa é a nossa aula de hoje, que é para isso que a igreja existe, para lembrar para a gente que nós precisamos aumentar essa comunidade, essa comunhão de pessoas que buscam crescer espiritualmente, ser edificado no Senhor, na fé, e Deus nos abençoe para isso. Bom, começando a nossa reflexão de hoje, eu preciso dizer para vocês que a Igreja de Jesus tem uma missão. É verdade, Irene? A igreja tem missão? Tem. A igreja tem uma missão específica. E essa missão é para que ela possa realizar uma tarefa no mundo. E em que consiste essa missão e essa tarefa? Conduzir pessoas ao conhecimento de Cristo. Preste atenção, gente. Nós não estamos aqui para fazer mudanças na sociedade, para criar um Estado aqui na Terra, para influenciar nos poderes públicos. Pode ser até que a gente consiga fazer isso a partir de uma perspectiva. Mas então, qual é essa perspectiva? Fazer com que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. É por isso que a gente faz o que a gente faz. E é por isso que tem igreja aí também se envolvendo com áreas do serviço, áreas da preocupação ambiental, da preocupação com a saúde, com a educação, porque o que se quer, no fim das contas, é fazer Cristo conhecido. Nenhum programa educacional da igreja quer resolver o problema educacional da sociedade. Ela quer cooperar, e uma vez cooperando, ela se tornar aí
um canal de bênção, uma testemunha do que Jesus fez na nossa vida. Da mesma forma, na área da saúde, na área da convivência, da violência, tudo que a igreja discute, a preocupação dela não é resolver o problema ou criar um sistema próprio para o mundo. Muito pelo contrário, é fazer com que a nossa maneira de pensar, nossa maneira de ser, a nossa maneira de nos relacionarmos seja um testemunho vivo da presença de Jesus no mundo. Nos tornarmos como aqueles anunciadores da transformação que Cristo opera em todos nós. Por isso que Jesus falou: vinde a mim. Vinde a mim. Então, tudo que a igreja faz é uma forma do vinde a mim. Essa é a mensagem que tem sido pregada há cerca de 2000 anos de história do cristianismo. Isso que a igreja tem feito todo o tempo, fazer a diferença no mundo como uma expressão desse convite amoroso do Senhor para que sigamos os seus ensinos. Então, o que aconteceu durante esse tempo? O fato é que o mundo está mudando o tempo todo. O mundo ele passa por um processo de transformação e isso faz com que a gente possa repensar as nossas estratégias de tornar Cristo conhecido para todas as pessoas. Como que a gente tem feito isso? Eu me lembro que quando eu me converti, a estratégia de evangelização era entregar folhetos. Hoje isso não faz mais nenhum sentido, embora o folheto também seja muito importante para determinadas circunstâncias. Hoje a internet é um canal visível de comunicação muito poderoso que a gente precisa aprender a usar melhor. O objetivo é alcançar pessoas com a mensagem de Jesus. Então, ao longo de toda a sua história, a igreja veio se adaptando, veio procurando novas estratégias e enfrentando problemas, também enfrentando pressões e encontrando as formas de ajustamento a essa realidade na qual ela está inserida. E quando a gente examina a Escritura, nós encontramos nas cartas apostólicas as diretrizes para que a igreja possa viver em unidade dentro da estratégia que ela escolheu. Pode ser uma estratégia diferente, mas ela precisa manter-se fiel à sua missão, à missão que recebeu. E é disso que nós queremos falar em nossa aula de hoje. Por quê? Em toda a parte das Escrituras do Novo Testamento, onde estão as cartas apostólicas, nós vamos encontrar o fato, a informação de que a Igreja de Jesus tem o papel de tornar visível o Cristo, é fazer Cristo visível no mundo. Ah, mas como é que ela faz isso? É o que o apóstolo Paulo tenta mostrar, né? E eu repito aqui, nessa pequena frase, o papel da igreja diante do mundo é de tornar visível o Cristo invisível. Onde está Cristo? Há pessoas que podem até dizer, está aqui, está acolá, porque ninguém vê. O que faz com que Cristo seja visível é a atuação da igreja. Nós somos a verdadeira encarnação desse Jesus que atua nos dias atuais. Quando a gente vai falar então sobre missão da igreja, o primeiro momento que a gente tem que tratar é a questão da missio Dei. Missio Dei é uma expressão latina que quer dizer missão de Deus. Missão de Deus. Qual é a missão da igreja? É a missio Dei. Ou a missão de Deus. A missão da igreja tem a ver com a missão de Deus. Como que isso acontece? Então, se você procurar dentro da Bíblia qual é a missão da igreja, você vai encontrar essa relação de que aquilo que a igreja faz
tem a ver com aquilo que Deus fez e está fazendo no mundo. A igreja, ela não cria uma missão para si. A gente não se reúne para definir qual é a missão da igreja. A gente já tem a missão. E isso corresponde a esse chamado divino para que a gente possa fazer a vontade de Deus no mundo. Então, qual é a missão da igreja? É atender a esse chamado para cumprir a missão de Deus, que é dada por Deus para a gente realizar no mundo. O conceito de Missio Dei, então, parte de uma ideia simples, de uma ideia comum, mas ao mesmo tempo profunda, de que a missão que a igreja tem, ela pertence, antes de tudo, a Deus. A missão não é nossa, a missão é de Deus. E nós recebemos o chamado para colocá-la em prática. A igreja, ela é uma agente de Deus na história da humanidade. Ela é uma agente divina para restaurar a criação, para interferir nas formas de conflitos humanos, reconciliando a humanidade com Deus e também para anunciar o reino de Deus no mundo. Isso é aquilo que a igreja faz no cumprimento da Missio Dei, porque essa missão que é a missão de Deus confiada à igreja. A Bíblia, então, ela mostra em todo lugar que nós temos um Deus que toma a iniciativa de buscar, de alcançar, de salvar, de renovar o mundo, de restaurar a criação. Esse Deus está em ação e ele conta conosco para realizar essa missão. A missão, então, se origina no próprio Deus, que toma a iniciativa de ir ao encontro do ser humano que se perdeu de si mesmo. É isso que é a humanidade sem Deus. E ela precisa ser alcançada para se reconciliar com o Senhor. Lucas 19:10, Jesus diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A igreja, então, meus irmãos, é chamada a participar de um movimento que faz com que a igreja, a gente, seja enviado por Deus para dentro do mundo. É isso que nós somos enviados. Nós não somos enviados para ficar dentro de quatro paredes. Nós somos enviados para agir no mundo. A igreja não é a dona da missão. Não é ela que determina a missão. Mas a igreja é chamada por Deus para participar daquilo que Deus já está realizando no mundo. Nós não vamos inventar a roda. Nós vamos somente ser canais de bênçãos para que a vontade de Deus, que já está em ação no mundo, se concretize. Então, para a gente resumir assim de uma forma bem clara, a ideia de Missio Dei tem uma perspectiva de quem Deus é. Quem é Deus? Deus é um Deus trino. Por quê? Porque ele age de forma trina no cumprimento da missão. Isso envolve o Pai que envia, o Filho que se encarna para salvar e envolve também o Espírito Santo que capacita a igreja para servir. Então você tem um Deus que envia Jesus, o Filho que encarna para concretizar a salvação divina, e você tem o Espírito que capacita as pessoas para viverem essa gloriosa salvação recebida pela fé em Jesus. Isso quer dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que toda a Trindade está envolvida no cumprimento da missão, capacitando a igreja para que ela seja uma anunciadora da boa nova do Evangelho. A missão de Deus, ela foi realizada e consumada na pessoa de Jesus Cristo.
E essa realização em Cristo é que fez surgir a comunidade dos discípulos e das discípulas como os seguidores de Jesus de Nazaré. Como diz Jesus em João, como o Pai me enviou, assim eu os envio. Nós nos constituímos corpo de Cristo, não para ser uma agremiação de pessoas, mas para que a gente possa ser esse corpo que é enviado para poder alcançar pessoas no mundo. Por isso que a Bíblia repete, né? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a igreja, se eu continuar aqui mais adiante, a igreja, então, é enviada a ser testemunha. Por quê? A missão da igreja constitui a própria essência da igreja. Cumprir missão de Deus, essa é a essência da igreja. A igreja existe para ser sinal visível da presença de Deus no mundo, tornando concreta a esperança do Evangelho em meio às dores, às injustiças e os sofrimentos da humanidade. Como diz Paulo na carta dele aos Efésios, capítulo 3, verso 10 a 12. A intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. Então, a comunidade cristã é um grupo de pessoas chamado a revelar em sua vida, em suas ações, o projeto divino, que é de reconciliar consigo toda a criação. Essa compreensão é que faz com que a gente entenda o sentido mais amplo da missão. A gente não é levado para tirar pessoas do mundo para colocar na igreja. A gente é levado para alcançar pessoas que se reconciliem com Deus, que tenham uma nova vida, sejam novas criaturas. Qual é o meio que eu tenho para fazer isso? Bom, evangelizar continua sendo indispensável, tá bom? Não foi tirada de nós essa tarefa, porque essa tarefa envolve uma ação muito importante, que é promover a paz, defender a dignidade humana, cuidar da criação, acolher os mais vulneráveis e também servir ao próximo com compaixão. São tarefas no dia a dia. Isso é mais do que ser uma boca falante, é também ser braço, é ser perna, é ser olhos, é ser ouvidos, para poder estar atentos e atentas àquilo que o mundo precisa. Jesus resumiu muito bem essa tarefa da evangelização em duas declarações que ele fez. A primeira, Jesus afirmou que ele veio para salvar o que estava perdido. Se tem um mundo perdido, Jesus veio para salvá-lo. E mesmo em nossos dias, em meio a tantos sinais de perdição que o mundo se encontra, ali também Jesus está interessado em alcançar essas pessoas. E a segunda declaração, Jesus anunciou que os seus discípulos seriam suas testemunhas até os confins da terra. Então, nessa tarefa de buscar e salvar o que estava perdido, eu e você estamos dentro dessa tarefa,
Deus conta conosco para que essa tarefa seja cumprida. A igreja, então, vive essa vocação que é dela. A igreja tem como vocação anunciar a graça, tornar Cristo presente no mundo. Então, a gente consegue fazer isso quando a gente compreende que não estamos trabalhando para construir um reino próprio para a gente aqui na Terra, mas quando participa da Missio Dei, colaborando com aquilo que Deus já está realizando no mundo. E esse compromisso com a Missio Dei acontece em todas as culturas, em todas as comunidades espalhadas pela face da terra. Bom, essa obra, gente, que o Senhor está realizando, não é uma obra circunstancial. Ela abrange a restauração completa de todas as coisas. Isso é a área de abrangência da missão da igreja. A missão da igreja não se limita a um aspecto. Ela é ampla, ela alcança outras áreas da vida para tornar Deus presente em todas as esferas. Ali onde há sofrimento, ali onde há dor, é ali que Deus quer estar através da ação da sua igreja. Olha, gente, quando Deus realizou a grande obra da redenção por meio de Cristo e fez com que sua graça chegasse até nós por meio do Espírito Santo, ele estava visando derramar sobre todos nós as suas bênçãos mais maravilhosas. Então, quando a gente fala que a igreja tem uma Missio Dei, uma missão para cumprir, essa missão é de Deus, a gente tem que lembrar que Deus está pronto para derramar sobre a sua igreja, sobre gente como a gente, bênçãos sobre bênçãos, e nos tratar como seus filhos queridos. É isso que nós somos. A obra da redenção foi realizada unicamente por essa iniciativa divina. Foi Ele quem quis, como um Pai amoroso, mas também como nosso grande irmão Jesus e o nosso Consolador, o Espírito Santo, para fazer com que a gente seja instrumento de louvor para Ele, dele se ver realizado, porque o seu propósito se cumpre no mundo. Por essa razão, podemos também compreender que a igreja é uma comunidade formada de pessoas alcançadas, que eu vou chamar aqui, sem medo nenhum, de comunidade dos salvos. Tem gente que reclama: você está dizendo que você é salvo e eu sou perdido? Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós encontramos a mensagem que nos redime e queremos compartilhar para que todas as pessoas também encontrem esta mensagem, não com discriminação, mas por saber que a graça de Deus é para todas as pessoas. A igreja é sim a comunidade formada por essas pessoas que vão sendo alcançadas, que vão sendo acolhidas para fazerem parte da comunidade de fé. Diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1,13: pois ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso quer dizer o seguinte, gente: nós fazemos parte de uma outra realidade. Lembram da aula que nós vimos a questão do reino de Deus e a relação com a igreja? A igreja não é o reino de Deus, nós vimos naquela aula, mas todos nós somos chamados a participar do reino de Deus, em que ser membro da igreja é uma circunstância, mas não significa a mesma coisa. Por quê? O reino de Deus é um reino onde a gente encontra pessoas que estão dispostas a servir, a criar vínculos de amizade e também uma relação mais comprometida. Isso é o reino de Deus. E eu digo aqui que o reino de Deus é um reino de serviço, de amigos e de irmãos. Eu lembro do Hans Burke, um teólogo que era muito importante
no meu tempo de juventude. E ele dizia uma coisa que a gente gostava de repetir, e de vez em quando eu digo isso: o reino de Deus é um reino de amigos. Mas eu quero ampliar essa frase e dizer que não é só de amigos, é de pessoas que servem, que se tornam amigas e que se fazem irmãos e irmãs no mundo. Então, você encontra essas aspirações de como que elas estão apresentadas na Bíblia. O reino de Deus é um reino de servos, de amigos e de filhos por adoção. São afirmações bíblicas que nos lembram a nossa importância no reino de Deus. Por causa disso, temos acesso à graça de Deus, a graça de viver somente pela fé. É através disso, que não é mérito de ninguém. Você não vai conseguir porque foi bonzinho, porque deixou de fazer isso ou deixou de fazer aquilo. Você recebe acesso a essa graça somente pela fé. E isso é para que ninguém se torne vaidoso. Olha como é que eu sou bom, eu sou santo e você não é. Eu tenho fé e você não tem. Deus não quer isso da gente. Ele quer que a gente se torne humildes, sinceros, para que a gente possa amar as pessoas que ainda não tiveram esse entendimento que nós temos. O Senhor quer fazer uma restauração completa na nossa vida, inclusive tirando de nós essa tendência a uma vaidade, a uma arrogância da nossa parte, de a gente achar que é mais salvo do que outros. Deus não quer isso para ninguém. Nós precisamos saber o que é que nós temos que fazer no mundo. Nós precisamos ser nova criatura, assim como as pessoas que nós queremos alcançar. Ser nova criatura é o ideal da vida cristã. Se você não age de um modo novo e diferente na sua vida, está faltando alguma coisa em você. É preciso que a gente abra mão dos vestígios, dos costumes que marcavam a nossa vida quando a gente ainda não teve a experiência de encontro com Jesus. Esse tempo que a gente vivia sem Cristo e sem salvação. Essa vida, ela resulta em uma vida de unidade. Através da maneira como nós vivemos como novas criaturas no mundo, é que nos tornamos, assim, importantes para o testemunho da igreja. Os membros da igreja têm esse compromisso de viverem de uma forma viva e dinâmica a sua fé em Jesus, como testemunhas do poder e da graça de Deus. E as pessoas de hoje, elas não querem mais saber do que é que você crê. Não querem saber disso. Elas não querem saber de doutrina, de teologia. É o que elas menos querem saber. De manual de conduta, de valores éticos, princípios, não sei o que lá. É quer saber, sabe o quê? Se essas coisas que você diz que acredita fazem diferença na sua vida. Se você é uma pessoa transformada, que é isso que as pessoas querem ver. Querem ver se a mensagem que a gente prega é realizada na vida da gente. Por isso, a gente precisa ter uma prática de vida, uma forma de agir e de viver que comprove a validade da mensagem que a gente prega, que a gente diz que acredita. Aquilo que está nos meus lábios precisa estar sinalizado, primeiramente, na minha própria conduta, no meu modo de vida. Porque se não acontece isso, eu estou sendo uma pedra de tropeço para as pessoas acreditarem. O que a palavra de Deus diz é que a nossa palavra, ela deve ser depois da nossa conduta. A nossa conduta deve vir primeiro. Então é bom lembrar que foi através da vida em unidade da igreja primitiva, dos primeiros membros da igreja,
que aquela igreja de Jerusalém encontrou graça na vida das pessoas. E olha que era um tempo de perseguição. Jesus estava recentemente crucificado. Havia todo um clima de perseguição dentro de Jerusalém. Mas mesmo assim, através da vida dos primeiros discípulos de Jesus, essa igreja alcançou graça entre as pessoas. E isso resultou em um grande crescimento da igreja. A obra que o Senhor realizou, então, tendo em vista a redenção de todas as pessoas, tem essa relação direta com a maneira como nós vivemos. E o primeiro sinal da nossa vida é como promotores da paz. Pessoas que vivem em harmonia, que vivem bem com todas as pessoas. Paulo diz que enquanto depender de cada um de nós, devemos viver em paz com todas as pessoas. E só o esforço da gente de viver em paz, de viver em harmonia, praticando a gentileza, a bondade, o amor, isso já é evangelização maravilhosa. E as pessoas vão querer saber por que você é diferente, por que você é desse jeito. E aí você vai poder dizer da sua fé em Jesus. Paulo orientou para que essa preocupação estivesse em sintonia por uma busca de unidade, que quando as pessoas perguntassem para todos os membros da igreja, aquela resposta fosse unânime. Unânime de que maneira? É aquilo que Deus fez na minha vida. Eu sou desse jeito porque Cristo me transformou, porque hoje eu sou uma nova criatura. Foi a graça que me alcançou e me fez alguém melhor, um ser humano melhor. Os fatores, então, que podem promover a unidade da igreja estão aí nas Escrituras. Eu anotei aqui alguns desses fatores que estão em Efésios, capítulo 4, versos de 13 a 16. Vamos dar uma olhada quais são esses fatores? Primeiro, a nossa identidade com Cristo. Nós precisamos nos parecer com Jesus. Segundo, a perseverança doutrinária, não para a gente ficar buzinando na cabeça dos outros, mas para a gente aplicar na nossa vida. A minha vida, a minha conduta tem que ter um efeito discursivo, que ela mesma fale por si mesma. Terceiro, a maturidade espiritual, a gente crescer, se aperfeiçoar, se tornar uma pessoa mais comprometida com aquilo que a gente acredita. E, finalmente, a cooperação mútua, pessoas que se ajudam, não pessoas que competem entre si, que disputam espaço na igreja, que querem mostrar a sua santidade ou a sua dedicação através da sua conduta moral, a sua indumentária, o seu linguajar fantasioso, o seu evangeliquez esquisitão. Não é isso, gente. A gente precisa viver a nossa vida como pessoas e a gente ajudar uns aos outros a vencerem os obstáculos que encontram para poder se afirmar na fé. Paulo, então, faz um apelo. Ele tem um apelo na carta aos Romanos para que isso aconteça. Está lá em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Qual é o apelo? Para que a gente apresente o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que seria o nosso culto racional. Ele começa dizendo exatamente isso: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo a Deus. Olha, gente, esse é o nosso desafio todos os dias, de colocar a nossa vida, nossa conduta, nosso jeito de ser diante de Deus, não para eu ficar vigiando os outros, mas para eu vigiar a mim mesmo, para saber como que a minha vida pode ser um canal de bênçãos para que outras pessoas se inspiram a seguir Jesus junto comigo.
Então, o que acontece com isso? É transformação contínua, melhorando dia após dia, crescendo na graça todos os dias, para que a gente possa se tornar pessoas melhores para abençoar o mundo em que vivemos. Qual é o fundamento para eu fazer isso? O fundamento é Jesus Cristo. A vocação da igreja é ser testemunha do poder de Deus no mundo, e esse poder foi manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Paulo diz: esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Qual é o mistério do mundo? É o Deus que se fez homem, é o encarnado vivendo entre nós e que viveu a nossa vida de forma tão plena que não cabia no mundo um ser que vivesse a nossa humanidade de maneira tão completa. Por isso ele foi rejeitado, por isso foi crucificado, mas mesmo assim nada conteve esse projeto de Deus, porque ele ressuscitou, ele continuou a realizar a sua obra, ele foi para o céu, deixando o seu Espírito Santo para que a sua obra continue na vida da gente. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. É esse Jesus, esse Verbo encarnado, é o encarnado, o crucificado e o ressuscitado. É isso que nos motiva. Não é o patrimônio da tua igreja, não é o coral da tua igreja, não é a banda de louvor da tua igreja, não é o título do seu pastor. O que nos motiva a caminhar com Jesus é Jesus Cristo mesmo. Esse é o fundamento da igreja. Nós não podemos esquecer, jamais, que é por causa desse fundamento que a igreja se torna morada divina. Amém? Olha que palavra bonita, né? Eu acho que eu fico entusiasmado com isso. É para isso que eu estou servindo ao Senhor há tantos anos como pastor, para que a gente reúna cada vez mais pessoas dispostas a serem agentes da graça no mundo, reunindo pessoas para glorificar ao Senhor. Bom, gente, estamos chegando ao final da nossa aula e eu quero, então, convidar você a fazer uma aplicação desta lição na nossa vida diária. Eu preparei um texto aqui para a gente fazer uma leitura rápida. Acompanhe a leitura comigo. Como participantes do corpo de Cristo, somos corresponsáveis pelo cumprimento da Missio Dei por parte da igreja. Todos nós. Não importa qual é o seu cargo, não importa qual é a sua importância. Se você faz parte do corpo de Cristo, a realização da Missio Dei é tarefa de todos. Como cristãos e cristãs, somos chamados a cooperar uns com os outros para que a boa notícia da graça alcance cada pessoa e para que Cristo seja conhecido por todos e todas em todos os lugares do mundo. Isso nos lembra que a experiência de fé, ela é individual, mas a sua realização é sempre comunitária. Vamos deixar um versículo aqui para nossa meditação e a gente guardar durante a semana. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Que pergunta, né? Você não sabia disso, não? Ô, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você é templo de Deus. Deus habita em vocês. É o Espírito do Senhor que quer encher o seu coração, quer morar no seu coração. Abra sua vida para Ele. Seja uma morada divina que glorifique ao Senhor. Amém? Deus abençoe o estudo da sua santa palavra.
Bom, vamos aproveitar para a gente orar ao Senhor juntos e juntas aqui. Acho que temos um compromisso a assumir uns com os outros. Quero que você faça essa oração com sinceridade, colocando a sua vida nas mãos de Deus. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. E que nós sejamos aqui, Senhor, encorajados pelo Teu Espírito Santo a sermos agentes da Tua graça no mundo, a cooperarmos uns com os outros, para que a nossa igreja possa cumprir a Tua missão, a missão que o Senhor confiou a ela no mundo em que nós vivemos. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. É com muito prazer que a gente chega ao final da nossa aula de hoje. Hoje é o Dia dos Pais. Muitas igrejas estão aí fazendo as suas homenagens. E eu quero daqui dar uma palavra de carinho a cada papai que nos assiste, mas também aos filhos, para que possam se sentir honrados por terem um pai. Que privilégio, né, a gente poder ter o nosso pai. Saber que fomos gerados e geradas por uma vida preciosa, amada por Deus, que o Senhor quer também alcançar. Se meu pai e se minha mãe ainda não são crentes, meu não, né? Porque o meu pai já está na eternidade. Mas se seu pai ainda não é um servo de Jesus, você é o canal de bênçãos para transformar a vida dele, sendo um bom filho, sendo um filho amável, estendendo a ele o seu abraço como alguém que serve Jesus. Desejo a você um domingo do Dia dos Pais abençoado. Daqui a pouco as famílias vão estar se reunindo para o almoço de família. Então eu desejo que seja um dia agradável para todos e todas. Aos nossos irmãos, quero lembrar que por causa do Dia dos Pais, nós não teremos a atividade logo mais. Então nós já tínhamos conversado sobre isso. Então as famílias de nossa igreja vão aproveitar para poder fazer as suas homenagens a seus pais. Então aproveite esse dia de hoje para estar em comunhão em família, para estarem juntos e juntas, desfrutando da presença de Deus. A mensagem será transmitida às 18h30, aqui mesmo no canal do YouTube. Você pode acessar, assistir. Reúne a família para ter um instante de oração do Dia dos Pais. Será um momento importante e ouça a mensagem para abençoar a vida de vocês. Tenho certeza que a palavra de hoje terá grande impacto na vida de toda a família e na vida dos seus pais também. Amém? Gente, chegando ao final da nossa aula de hoje, quero agradecer pela sua companhia. Peço mais uma vez a você, se inscreve no canal, curte a transmissão e compartilhe em suas redes sociais. Amém? Um bom domingo na presença do Senhor.